E aí, seus bagres, beleza? Hoje traremos as principais notícias do Corinthians e um pouco da minha opinião sobre as contratações, o time, Mano Menezes e a gestão do clube. E vamos começar. O Corinthians encontrou equipamentos de espionagem em andar da presidência após vistoria. Meus amigos, parece filme, mas não é. Nesta quarta-feira, após vistorias na sala do atual presidente do Corinthians, foram encontradas escutas em salas de reuniões e na sala da presidência, tipo 007. Mas a pergunta que fica é: a quem interessa isso? A atual diretoria disse, abre aspas, a gente não se surpreende com tal coisa, fecha aspas. Procurado para saber se Duílio Monteiro Alves tinha conhecimento sobre o tal equipamento, o mesmo negou responsabilidade e conhecimento dos aparelhos de espionagem. Duílio disse, ignoro totalmente a existência de qualquer tipo de equipamento instalado e escondido e repudio veementemente qualquer insinuação de vínculo da minha gestão com coisas desse tipo. Se havia algo monitorando ações, o que não acredito, certamente o alvo era eu, disse o ex-presidente do clube. Agora vamos falar de futebol. Mano Menezes começa a esboçar o time titular para a estreia do Timão no Campeonato Paulista, no dia 21 de janeiro às 18 horas no horário de Brasília, contra o Guarani na Neoquímica Arena. No treino de ontem, quarta-feira, o técnico Mano Menezes conduziu o treino tático em campo reduzido e utilizou alguns dos novos reforços no time titular. A defesa esboçada por Mano foi Cássio, Fagner, Veríssimo, Caetano e Hugo. O meio-campo foi Ranielli, Maicon Garro e Matheus Araújo, e no ataque Romero e Yuri Alberto. Qual seria a escalação ideal do Corinthians para vocês? Deixem o time ideal de vocês aqui nos comentários. E agora vamos falar de incompetência de gestões anteriores. A Justiça bloqueia R$ 1 milhão de contas do Corinthians por dívida relacionada a Romero. O processo é movido pela empresa Profutebol, do empresário Beto Rapa. Em 2014, o agente emprestou dinheiro para o Corinthians contratar Romero. O juiz Luiz Fernando Nardelli determinou o bloqueio de R$ 13 milhões das contas do clube, mas só foi encontrado R$ 1 milhão em varredura realizada em 14 de dezembro do ano passado. Agora vamos falar de contratações. O zagueiro equatoriano Félix Torres teve a sua chegada mais uma vez adiada. Desta vez o motivo se deve a problemas no voo, mas o jogador será oficializado assim que chegar, e vamos concordar que parece que não vai chegar nunca, toda hora tem um empecilho diferente. Uma hora o time mexicano não o libera, no outro dá problema no avião. Caio Alexandre, jogador do Fortaleza, não se apresentou com o restante do elenco do Leão do Pici, segundo informações do GE. O Fortaleza ofereceu um contrato ainda em dezembro, mas Caio teria se recusado a assinar. Com isso o jogador está livre no mercado. O Corinthians tem interesse no jogador, que tem a concorrência do Bahia. O que vocês acham do Caio Alexandre no Corinthians? Gustavo Henrique Santos e Flamengo, que estava no Valladolid, Espanha, será contratado e terá vínculo com o clube por 2 anos. Aos 30 anos, Gustavo Henrique foi contratado pelo Corinthians sem custos de aquisição. O zagueiro rescindiu o contrato com o Valladolid, mas deixou o clube espanhol com um percentual de seus direitos econômicos. Na negociação, o Corinthians ficou com a maior parte, 60%. O Valladolid ficou com 30%, e os 10% restantes serão do Fenerbahçe da Turquia, ex-clube do jogador. Formado no Santos, Gustavo Henrique passou pelo Flamengo antes de ser negociado com o Fenerbahçe. Na atual temporada europeia, foram 13 jogos e um gol marcado pelo Valladolid. A última vez que entrou em campo foi em 5 de dezembro. O que vocês acham desta contratação do Corinthians? Essas foram as notícias do Corinthians. E por último, a minha opinião sobre a expectativa do Corinthians na temporada 2024. O Corinthians precisava de uma mudança há muito tempo, alguém que colocasse um freio na instituição. Espero que essa mudança tenha chegado agora. As gestões anteriores tiveram altos e baixos. Muitas vezes os momentos de glória esconderam a má gestão embaixo das conquistas, que é normal no futebol. Nenhum torcedor vai comemorar uma boa gestão, certo? Afinal, do que adianta ter uma boa gestão e não ter conquistas? Mas ter uma boa gestão no Brasil já não é uma conquista? Enfim, espero que daqui para frente as coisas possam mudar. Sei que não serão da noite para o dia, mas o espelho de uma boa gestão reflete dentro de campo.
Isso foi um pouco do que penso sobre a gestão do clube. Agora vamos falar de dentro do campo. O que eu acho do técnico Mano Menezes? Para mim, o Mano tem tempo de validade. Os trabalhos anteriores dele falam por si só. Os seus últimos trabalhos duram de 6 meses a 1 ano e não passam disso. Eu particularmente não gosto do técnico Mano Menezes por vários fatores. Um deles é a questão tática, e a outra é as más escolhas nas substituições. Em relação à questão tática, em alguns jogos onde ele podia optar por um time mais rápido ao iniciar uma partida. Por exemplo, ele começava com um meio-campo com Maicon Juliano e Renato Augusto e no ataque Romero e Yuri Alberto. Ele começar assim tudo bem, só que o time adversário vem retrancado, que é até normal jogando fora de casa ter essa postura. E aí entra a questão tática. Ao entrar com um time de posse de bola que envolva o adversário tá tudo certo. Porém, mesmo que tenha uma boa técnica e consiga envolver o adversário, será difícil entrar na defesa. E aí toma um gol em contra-ataque, e logo depois consegue virar o jogo. E aí entra o erro ao meu ver do técnico. O time volta e você ganha campo, porém você não tem jogadores em campo para aproveitar esse espaço. E o Mano Menezes nunca muda o time, é sempre assim. Muitas vezes ele toma um gol em contra-ataque, aí o time adversário fica ainda mais recuado e não há campo para correr, aí ele faz a seguinte substituição, sai Romero e entra Wesley, tá certo isso? Sendo que Wesley é um jogador de velocidade. Ou você começa com um jogador de velocidade, ou coloca ele no momento certo. Essa foi minha opinião sobre o técnico Mano Menezes. Agora em relação ao elenco, o time tinha que ser renovado e isso é um fato. E está sendo. Porém acho que ainda falta algumas peças, principalmente pensando em banco de reservas. Falta um substituto para o Fagner na direita que possa brigar por titularidade, mais um volante, 2 atacantes de lado e um centroavante, para ser uma sombra ou titular no lugar do Yuri. Mas também tenho certeza que essa reformulação será muito usada como muleta, para um desempenho ruim. Mas apesar de tudo isso, estou otimista com o Corinthians para a temporada 2024. E vocês? Em relação às contratações feitas até o momento, me agradam, pelo fato da diretoria estar contratando alguns jogadores com baixo custo, porém não adianta ter baixo custo na compra e fazer longos contratos e pagar altos salários. Vejo com bons olhos a contratação do volante Eric do Atlético do Paraná. É um bom jogador, que cairia muito bem no meio-campo do Corinthians. O que parece é que o jogador quer vir, mas o Furacão tá fazendo jogo duro para liberar o atleta. Essa foi a minha opinião. Fiquem à vontade para discordar ou concordar. Deixem a opinião de vocês aqui nos comentários. Se não é inscrito, se inscreva para ajudar o canal. Obrigado por assistirem, e até mais.